nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida amiga da ONG, Daisy Kelly Pedrosa Alves, no mérito da elevação da alma de sua querida avó, Cecília Rosa, e de seu querido avô, Benedito Rosa. Shalom Vrahá! Para vocês hoje uma aula super especial, de todas as super especiais que nosso queridíssimo Rabino Glober faz para todos nós. E essa aula de hoje ainda é super especial porque é dedicada pela nossa super amiga da ONG, querida Daisy Pedrosa, Estopa Pedrosa, e ela dedicou essa aula aos queridos avós, meu amado avô Benedito Rosa e da minha amada avó Cecília Rosa. Então, oferecida para nossa querida amiga da ONG, Daisy Kelly Pedrosa Alves. E hoje a aula é sobre a globalização na visão judaica. Shalom Ubrahá. Shalom Ubrahá, muito obrigado pelas lindas palavras, muito obrigado para nossa querida Daisy e querida família por ter dedicado essa aula. O assunto de hoje é a globalização na visão judaica. Vocês sabem que desde pequenos, vocês ouviam na televisão, desde pequeno, estou falando quando eu era pequeno, era televisão branco e preto. E já falava que esse mundo é uma aldeia global. Não é uma cidade redonda, é uma aldeia redonda. Quer dizer, o interesse era, depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo perdeu. Uma vergonha para os europeus na Segunda Guerra Mundial. Os países mais civilizados do mundo fizeram as maiores atrocidades do mundo. Então, depois que aconteceu aquela catástrofe da Segunda Guerra Mundial, eles resolveram, agora vamos fazer a ONU. Agora todos nós somos um povo só, todos nós somos unidos, todos nós temos um único tribunal, que é o Tribunal de Hague, o Tribunal Internacional. Se um país tem um problema com outro país, no lugar de fazer uma blitzkrieg, de invadir ele, matá-la, fazer um genocídio, no lugar disso vamos ao Tribunal Internacional, o Tribunal de Hague, na Holanda, e eles vão decidir qual é a lei internacional. Ou seja, o mundo inteiro se tornou uma aldeia global. O problema é que não é a primeira vez que isso acontece. Se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido, aí tá bom. Mas, infelizmente, já é a segunda vez que isso acontece. E a primeira vez começa com o Noah, a Arca de Noé. 10 gerações foram do Adão e a Eva até a Arca de Noé. Cada uma dessas gerações foi fazendo atrocidades maiores do que a outra, até que chegamos numa situação que já não tinha mais o que fazer. Teve um curto-circuito espiritual. Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E a criação de Deus, que no princípio Deus criou o céu e a terra, se tornou a essência do mal. O contraste já estava muito grande. Então tinha que retornar o mundo a configurações de fábrica. Uma mãe, quando vai ter um nenê, o nenê está dentro da barriga dela, está envolvido com água. Quando Hashem criou o mundo, o útero do mundo, o mundo estava envolvido na água. Ou seja, que Hashem criou o mundo. Está escrito, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'aretz v'aretz tohu vavohu v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. A presença divina estava pairando sobre as águas, quer dizer, o útero do mundo. O mundo era o mundo que Deus criou dentro da água. Então, chegou uma hora que já Deus é a essência do bem, o mundo se tornou a essência do mal. Então tem que dar um reset, tem que retornar o mundo a configurações de fábrica. Então, Hashem, Deus, ele trouxe um dilúvio, mas para dar continuidade ao mundo, ele pediu para o Noah, que era um tzadik. O que quer dizer que ele era um tzadik?
Dizem nossos sábios, na geração dele, que todo mundo era assassino, ladrão, dormia com a mulher do outro, fazia idolatria. Numa geração daquelas, ele não assassinava, ele não roubava, ele não dormia com homem, homem com animal, homem com mulher que não é casada com ele, quer dizer, com a mulher do outro. Quer dizer, não tem problema de duas pessoas solteiras se unirem. E de acordo com o Rambam, quando alguém que não é judeu, ele é solteiro e ela é solteira, os dois se unem para formar uma família. Isso para nós é um casamento. Não é casamento na igreja que define alguma coisa, e não é o juiz que define alguma coisa. O que define para nós é o fato de ele e ela terem ido morar juntos para construir uma família. Então o problema de relações ilícitas não era homem com mulher, era homem com outras coisas. Então, ou com uma mulher que já é casada com outro, ou homem com outro homem, ou homem com animal. Então, o que aconteceu lá é que Hashem, ele resolveu retornar o mundo a configurações de fábrica. Teve um dilúvio onde existia a humanidade. Onde não existia a humanidade, não precisou de dilúvio. Então, onde existiam, quando Deus criou o céu e a terra, e Deus criou um paraíso, está escrito Gan Eden Mikedem, o Gan Eden no Oriente, e lá Hashem, ele determina a localização do Gan Eden por meio dos rios que estavam lá, o Tigres e o Eufrates, e naquele paraíso, no Oriente Médio, Hashem criou todos os animais. E no sexto dia Hashem criou o ser humano, só que no terceiro dia, quando Hashem criou as ervas, Hashem falou, ou seja, que a terra ela vai ervar, ela vai produzir ervas, ela vai brotar. Ou seja, o Eisef, uma planta, um capim, uma grama, como se fala? Um mato? Capim, grama, mato. Tem uma palavra para isso em português. O Eisef, ele não é a árvore, não é o moranguinho, não é o pé de tomate. É tipo, o alface já é Eisef. As ervas. Quer dizer, Hashem pediu para a terra tirar ervas. E depois Hashem pediu para a terra tirar a árvore com a fruta, que a semente da fruta está na fruta. E aí, a diferença entre a criação das ervas, das árvores e dos animais vai ser que, no princípio, quando Deus criou o boi e a vaca, aquele primeiro boi que foi criado na sexta-feira, ele era Shor Mafris, o Makrein Mafris, quer dizer, primeiro saiu da terra o chifre dele, depois saiu da terra os pés dele. Então cada animal saiu da terra, o macho e a fêmea. Quando Hashem cria cada animal, a terra tirou, quer dizer, a terra tira um boi, a terra tira uma vaca, mas quando a terra tira as ervas, as árvores, ela já tira uma quantidade ela já tira em todo lugar. Ou seja, o boi e a vaca era um boi e uma vaca. Mas a erva não era uma erva, porque se fosse uma erva, aquela quantidade de animais que Deus criou, até essa uma erva virar em duas ervas, os animais morreram de fome. Até essa árvore dar uma fruta, os pássaros morreram de fome. Então, sendo que Hashem criou um macho e fêmea de cada animal, e aí está se tratando de milhares de animais, milhares de aves, então não adiantava criar uma árvore que dá uma fruta, ou criar uma erva, e essa erva vai dar origem a outra erva. Naquela hora que Hashem criou as ervas, que antecedeu a criação dos peixes e das aves, e antecedeu a criação dos animais, porque quando os animais fossem criados no sexto dia, quando as aves e os peixes fossem criados no terceiro dia, já teriam que ter as ervas, que elas são o alimento deles. Então foram criados milhares de aves, milhares de peixes, depois milhares de animais,
Então as ervas já tinham que estar sobre o mundo inteiro. Quer dizer, aquele boi, aquela vaca, eles podiam ir para qualquer lugar que eles quisessem, mas eles não se distanciaram muito do lugar onde eles foram criados. E existia a humanidade, existiam os animais no Oriente Médio, e o mundo inteiro já tinha ervas e árvores e tudo. Onde o animal chegasse, onde o ser humano chegasse, já teria o que comer. O que aconteceu? Hashem mandou um dilúvio. Antes do dilúvio, Hashem pediu para o Noah, sendo que o Noah era um tzadik, tzadik também maior dorotav, ele era um tzadik completo em relação à própria geração. Todo mundo assassinava, ele não assassinava, todo mundo roubava, ele não roubava, todo mundo tinha relações por aí que proibidas e ele não tinha. Então Hashem escolheu ele para ele fazer uma arca. Essa arca não era um navio. Essa arca, as medidas dela é um cubo. Não tinha telhado, não tinha leme, não era um navio. Era tipo uma caixa de sapato, mas num tamanho que entrasse lá todos os animais. E o Noah com a família, com os 3 filhos, com as 3 noras e todos os animais do mundo. E o Noah, ele fez essa arca, ele colocou lá todos os animais, e ele, os filhos e as noras, e aí o mundo se renovou. O mundo voltou a configurações de fábrica, mas já tinha o sistema que era o Noah com a família, o sistema inicial, o Android, o iOS e o Windows. E já tinha um sistema que a Hashem preservou para dar origem novamente ao mundo. E o Noah desceu da arca. A arca não tinha leme, não tinha nada, não tinha telhado, não tinha aquele polpa, e não sei, não entendo muito de navegação, mas não era ponta reta, e não era... Era uma caixa de sapato do tamanho que podia conter lá todos os animais do mundo, e o Noah com a família. E aí começa novamente uma coisa muito, muito interessante. Hashem deu para Adão Rishon, no dia que Adão e Eva estavam no paraíso, antes deles fazerem a primeira transgressão, eles eram como uma vaca que come grama. Então você não vai ficar com medo que a vaca vai atacar um homem e vai comer o homem. Se ela não tiver grama para comer, ela morre de fome. Mas ela não vai atacar alguém e comer alguém. Então o homem não tinha na natureza, não tinha o mal na natureza. E foi feito um teste para ele pelo lado de fora. Ele não tinha uma atração pelo mal. Ele fez um erro de avaliação. Erro de avaliação até os anjos fazem, porque ninguém é perfeito. Todo mundo que Deus criou não é perfeito. Está escrito Hashem bara Elokim lasot. Tudo que Deus criou ainda tem que fazer alguma coisa. Se você, antes de uma viagem, você leva o carro para a oficina, e na hora que você chega para pegar o carro, o mecânico fala, ainda tenho que fazer alguma coisa. Aí você fala, então não vou viajar com esse carro, porque você ainda tem que consertar, vai saber o que vai acontecer no meio da viagem. Então Hashem deixou para nós esse conserto. Quer dizer, ninguém é perfeito, os anjos não são perfeitos, nós não somos perfeitos, tudo que Deus criou não é perfeito. Se tem alguém perfeito aí, pode ser que não foi Deus que criou ele. Esse é o perigo. O perigo é a pessoa achar que ela é perfeita, que ela nunca erra, que ela sempre acerta, que ela sempre sabe, e aí não foi Deus que criou. Que os julgamentos dela estão sempre certos. Estão sempre certos, então quer dizer que não foi Deus que criou. Então a gente vai ver isso agora. Por que eu estou falando isso agora? Porque o problema da globalização vai ser isso. Entende? Quer dizer, não aceitar Deus. Então, Hashem deu para o Noah, do Adão e Eva, até eles comerem a fruta proibida, eles tinham um mandamento. Eles não tinham na natureza fazer o mal, então eles só tinham um mandamento de não comer a fruta do Etzadat. A partir da hora que eles comeram aquela fruta, eles ficaram com vontade já interna, ficaram com vontade de fazer o mal, então Hashem deu para eles 6 mandamentos, porque era proibido ainda para eles comerem animais. Com a arca de Noé, o Noah, ele transformou o animal em mitzvah. Então Hashem liberou para os Bnei Noah, para os filhos do Noah, o Shem, o Ham, o Yefet, as noras e todos os descendentes deles até hoje, que vai ser permitido comer a carne, mas não seria permitido comer uma parte de um animal vivo.
Então Hashem deu para Noach mais um mandamento e foram completados 7 mandamentos. Um desses mandamentos é de fazer um tribunal. Como nós vamos ver mais futuramente, que tinha o Shem, ele tinha um tribunal dos Bnei Noach, eles fizeram o julgamento da Tamar, e erraram no julgamento, mas assim, tem que ter um tribunal. E o tribunal vai determinar, ou seja, a lei de 7 Mitzvot de Bnei Noach, que eles têm que fazer um tribunal, eles têm que fazer leis, essas leis não podem ser contra a Torá. Então, o tribunal fez uma lei que se você passa no semáforo vermelho, você está errado. Se você passa no verde, você está certo. Então, no vermelho você tem que parar, no verde você tem que andar. E tinham 2 judeus religiosos, e um veio do lado vermelho, semáforo vermelho. Eu falo aqui em São Paulo se fala farol, mas eu sei que tem outros lugares que é sinal, mas semáforo todo mundo sabe. Então tem um radar semafórico, né? Semafóbico, não sei como chama. Então chega um judeu religioso, para ele está o semáforo vermelho. O outro, o semáforo verde. Os dois entram juntos no cruzamento e tem uma trombada. Nenhum dos dois tinha seguro. E agora os dois vão para o tribunal rabínico para fazer o julgamento. E o tribunal rabínico vai perguntar o que aconteceu. A pessoa que estava no carro, que passou no semáforo verde, ele vai falar, olha, eu estava andando na minha preferencial no semáforo verde e ele tinha que ter parado no vermelho, ele não parou, ele bateu em mim. Aí vão perguntar para o outro, como você ultrapassou o semáforo vermelho? Aí ele vai falar, mas o que é isso? É o governo que decidiu? Essa lei, onde está escrito na Torá que não pode passar no semáforo vermelho? Onde está escrito na Torá que tem que parar no semáforo vermelho? Então, está escrito na Torá que os Bnei Noach, eles receberam 7 mandamentos. Um dos 7 mandamentos é de fazer uma lei. Se essa lei não é contra a Torá, se eles não te fazem uma lei te obrigando a rezar na igreja como na Inquisição, ou uma lei dessa categoria proibindo fazer Brit Milá como países aí como Islândia, não sei, tem os países na Europa que tem lei que proíbe fazer Brit Milá. Na Irlanda, que aí prenderam o rabino que fez o Brit Milá, porque ele fez uma pequena cirurgia e não estava no hospital. E se a lei não vai contra a Torá, tem país que tem lei que proíbe a shchitá, proíbe fazer o abate kasher do animal, então os judeus daquele país têm que importar carne do outro país, tudo isso é na Europa, né? Que eles são exemplo para o mundo. São exemplo para o mundo. Aí, os europeus que são exemplo de civilização, né? Que graças a Deus ainda tem pessoas vivas para contar como que era bom lá na Europa. Então eles fizeram leis não pode fazer shchitá, não pode fazer Brit Milá, e Deus me livre, essas leis já tinha na época dos romanos. Então, se a lei que eles fizeram é contra a Torá, é claro que Hashem não pediu para os Bnei Noach fazerem um código de leis contra a Torá. Hashem pediu para eles fazerem um código de leis de acordo com a lei divina. Então, se precisa resolver um problema técnico, tem o cruzamento, e aí eles determinaram que no semáforo vermelho o carro vai parar, no semáforo verde o carro vai andar. Essa lei não vai contra a Torá, então a gente é obrigado a respeitar. Então, se o judeu não parou no semáforo vermelho e ele fez um acidente, ele é obrigado a pagar o prejuízo que ele fez. Então, esses são os 7 mitzvot de Bnei Noach. Até aqui está tudo ótimo. O Noé, da Arca de Noé, ele era um tzadik, e o filho dele, o Shem, ele estudou a fundo esses 7 mandamentos dos Bnei Noach. Ele fez um tribunal, e eles faziam julgamentos de acordo com a Hashem, de acordo com a lei divina, de acordo com a sabedoria divina. Quer dizer, eles não faziam leis contra a sabedoria divina, não faziam uma lei que é obrigada a fazer idolatria. Aí depois nós vamos ver outro caso interessante, que são os juízes de Sodoma e Gomorra. Tem histórias e histórias que os juízes de Sodoma,
eles fizeram leis para que manter um alto nível da cidade. Eles não queriam mendigos na cidade. Então eles falavam assim, se o mendigo chegasse, tinham que fazer uma coisa extravagante para espantar todos os mendigos. Eles fizeram albergue, encontravam um mendigo na rua, levavam ele para o albergue, colocavam ele numa cama maior do que ele. Aí falava, olha, a cama é maior do que você, tem que te puxar o pé até ficar do tamanho da cama. E arrebentavam as pernas dele. E o outro era menor do que a cama. Não, o outro era maior do que a cama. Aí eles cortavam os pés dele para ele caber na cama. E aí todos os mendigos do mundo ouviam que tinha essas atrocidades em Sodoma. E eles não vinham mais para lá. Hashem fez um milagre, mandou o anjo Gabriel. Caiu em Sodoma e Gomorra uma chuva de fogo. Por quê? Porque a lei do país era contra a Torá. Era contra Deus. Se tiveram lugares no mundo que as pessoas fizeram pior do que Sodoma e Gomorra, mas a lei do país não era assim. A lei do país era uma lei justa, mas as pessoas se comportavam de maneira injusta. Vide tudo que acontece até hoje no países assim, que eu não vou entrar em detalhes, que a lei do país pode ser uma coisa, mas na prática, Deus me livre, vira Sodoma e Gomorra lá. Então, na prática, até aqui estava tudo bem. Quer dizer, o Noach era um tzadik para Hashem. O Shem, que era o filho de Noach, ele fez um tribunal para determinar as especificações, as ramificações dos 7 mandamentos de Bnei Noach, para fazerem regulamentos internacionais. Navio que viaja no mar tem que ter uma lei internacional para um navio não dar uma trombada no outro. No caso dos carros é um semáforo, no caso dos aviões é uma torre de comando, no caso dos navios tem outros sistemas. Mas essas leis, Hashem pediu para fazer essas leis. Hashem pediu. Agora, quando a lei vai contra a Torá, é proibido você cumprir ela, porque está indo contra Deus. Quer dizer, eles se uniram contra Deus. Aí chegou 10 gerações da Arca de Noé até Abraão Avinu. Chegamos na geração da globalização. Essa geração da globalização, eles falaram assim, nós temos que nos unir, precisamos de uma lei única para o mundo inteiro, um idioma único para o mundo inteiro, como hoje dizem que o mundo inteiro vai falar inglês, e que tem lá o Tribunal de Hague na Holanda, mas que eles falam em holandês, então é um problema. E tem a ONU, né, em Nova York, mas aí eles traduzem a lei do Tribunal de Hague, o Tribunal Internacional, traduzem a lei para inglês, e de qualquer maneira, essas pessoas, naquela época, eles falaram, vamos fazer agora, nós, seres humanos, vamos fazer a globalização. A nossa primeira condição é que todas as decisões vão ser absolutamente nossas. Não porque Deus pediu para os Bnei Noach, não porque Deus pediu para Noé que eles têm que fazer 7 mandamentos. Um desses 7 mandamentos é de fazer uma lei de trânsito, uma lei de comércio, uma lei de segurança. Não porque Deus pediu, mas porque nós decidimos. Vamos tirar Deus da história. Nós mandamos e Deus obedece. Deus agora vai ficar fora dessa globalização. Então, na globalização não vai ter religião. E eles se uniram e eles falaram, agora vamos fazer uma torre que vai chegar até o céu. Aí deram uma sugestão, então vamos fazer essa torre numa montanha, vamos estar mais próximos do céu. Eles falaram, não, a gente não quer ajuda de Deus. Não queremos Deus na história, não queremos tirar Deus dessa história. A montanha foi Deus que criou, depois ele vai falar que a gente está perto do céu por causa dele. Então, vamos para um lugar profundo, ao contrário da montanha, uma depressão. Eles encontraram na região que era chamada depois mais futuramente de Babilônia, que hoje é o Kuwait, a cidade de Basra no Iraque, aquela região Iraque-Kuwait, e eles encontraram aquele lugar realmente mais baixo do que aquilo não existia.
Aí falaram, vamos construir a torre. Mas para construir a torre precisa de tijolos. Então alguém deu uma sugestão, vamos usar pedras, que as pedras já são um tijolo pronto. Para que a gente vai fazer um tijolo, misturar barro com grama, com palha e colocar no forno para secar? A gente já tem a pedra pronta. Falando, não, a pedra foi Deus que criou. A gente não quer nenhuma ajuda de Deus, que a gente quer ele fora desse assunto. Nós vamos fazer a globalização, um idioma, uma lei. Nós decidimos, não é Deus que vai decidir, somos nós que vamos decidir. O que a gente acha que é melhor, vamos fazer uma votação, todo mundo vai votar, a opinião de cada um vai ser levada em conta e a maioria vai determinar. Tira Deus dessa história, Deus não determina nada. Tá bom, fizeram a torre, ultrapassaram as nuvens. Eles falaram, tá vendo, chegamos já no nosso objetivo final, fomos para o céu, não tinha Deus. Isso aconteceu na época de Stalin, me contou o rabino, meu rabino Putepaz, na Yeshiva. Esse era um grande tzadik, pegou 20 anos de Sibéria, porque ensinou judaísmo, salvou judeus lá, fez passaportes para eles fugirem. Rabino Putepaz falou que o que eles costumavam os russos fazer, os comunistas, eles iam para uma fazenda, pegavam um aviãozinho, um teco-teco desses de passar inseticida na lavoura, colocavam um caipira da roça dentro do teco-teco, levava ele até acima da nuvem. E aí o piloto perguntava para ele, você está vendo que você está no céu? O cara, eu estou no céu, sim, estou morrendo de medo, aqui estou no céu. Está vendo Deus? Não, estou vendo Deus não. Então não está vendo Deus. Então vai contar para todo mundo que eu te levei para o céu, você estava no céu e não tem Deus. E aí aquela pessoa descia e já ia contar, muito emocionado, eu fui para o céu, voltei e não tinha Deus, e o piloto me falou que não tem Deus, e eu vi, olhei e não vi Deus. Então eles fizeram uma coisa assim, fomos para o céu e não tinha Deus. Pode matar, pode roubar, pode fazer o que quer, de acordo com o que nós vamos determinar, de acordo com a lei global, Tribunal de Hague, nós vamos determinar qual é a lei. Se essa lei, de acordo com a Torá, é considerada roubar, de acordo com a Torá, é considerada assassinar, quer dizer, se vai poder fazer abortos ou não fazer abortos, que para nós isso é assassinato, se vai poder, Deus me livre, o homem casar com um animal ou com outro homem, ou coisa assim, que para nós isso é morrer e não fazer, Gilui Arayot, e se vai poder cada um ter a sua religião e ter uma liberdade religiosa total, e cada um tem a sua religião, todo mundo pode fazer idolatria, contanto que a idolatria de um não atrapalha a idolatria do outro, e cada igreja vai ser um patrimônio tombado, e cada mesquita, e eles vão decidir. Eles falaram assim, olha, nós vamos decidir quantos deuses vão ter, para qual Deus, cada um vai poder rezar para quem ele quer, contanto que esteja abaixo da lei internacional. Contanto que... E eles fizeram isso, chegou numa hora que ia dar certo. O mundo seria uma aldeia global, de acordo com a lei que eles iriam fazer, de acordo com a votação da maioria, só não ia ter Deus na história. Então, para eles deu certo, eles achavam que Deus não tem tanta força assim. E Deus falou, tá bom, não precisou nem se revelar pessoalmente, como ele se revelou para nós no Egito, que nos tirou do Egito. Lá ele não precisou nem revelar pessoalmente, mandou um anjo Gabriel. O anjo, ele fez com que surgissem 70 povos, falando 70 línguas diferentes. A partir de lá, o ser humano já não tinha mais uma alma divina, já tinha uma alma animal. Eles já se tornaram 70 povos, e essas almas divinas continuaram somente naquela linha do Shem, que era aquele que se dedicou a Deus mesmo numa situação dessas. E nosso patriarca Abraão, que conviveu naquela geração, era uma geração antes da dele, ou a própria dele, quer dizer, se você vai pegar certinho, Abraão Avinu, ele já tinha nascido na hora que tinha Dora Flagar. A gente poderia até chamar de a própria geração dele, só a gente não vai fazer isso porque
é tipo assim, até a geração que ele começa a divulgar a Torá, tudo, que já era depois da Torre de Babel. Que aí a gente vai falar agora que Abraão começou a divulgar a Torá para o mundo inteiro, agora já é a geração de Abraão. Na prática, eles se espalharam por todos os cantos do mundo, falando 70 línguas. 3.500 anos depois, 3.500 e não sei quantos, aí quase 3.600 anos depois, agora Torre de Babel, segunda etapa. Século XXI. Século XXI. Então não importa que são 70 povos, não importa que falam 70 línguas, a gente vai ter uma língua só que é o inglês. Essa língua vai unir todos nós, a língua santa. Inglês, a língua santa. E um governo também, né? Um governo só. A globalização, ela inclui um governo mundial. Mundial, Tribunal de Hague, que é o Tribunal Internacional. E todo mundo falando uma língua só. Todo mundo falando uma língua só, com um Tribunal Internacional e com muito dinheiro. Sem falar que da ONU, né? Acabar com um país pequeno como o nosso. Todas as ONGs que elas estão totalmente dedicadas, empenhadas em como se diz assim, esguichando dinheiro dentro de Israel. E aí lá em Israel surge o Supremo Tribunal Federal de Israel, que esse Supremo Tribunal Federal, o governo de Israel faz uma lei, eles falam que essa lei é ilegal, porque ela não está alinhada com o Tribunal Internacional de Hague. Então quer dizer, se a Prefeitura de Jerusalém fizer uma lei desapropriando o lugar da mesquita e dando para nós construir o Bet HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, essa lei não vai passar. O Supremo Tribunal Federal de Israel vai vetar essa lei, porque vai falar que ela é ilegal. Os palestinos vão levar essa lei para o Tribunal Internacional. Quer dizer, o mundo inteiro já é uma coisa só. Tribunal Internacional, um único tribunal para o mundo inteiro. Tribunal Internacional de Hague. E eles vão falar, temos a ONU que unifica o mundo e aquela mesquita é patrimônio tombado da ONU. Deus quer ter um Bet HaMikdash, o problema dele, tira Deus dessa história. Deus quer ter uma moradia no mundo naquele lugar, que ele começou a criar um mundo a partir daquela pedra que está embaixo daquela mesquita. Tira Deus da história. Nós determinamos, nós decidimos, temos a ONU, lá vai ter votação, não importa que os árabes compraram a ONU, mas vai ter votação, e com certeza os árabes vão ganhar nessa votação porque eles compraram a ONU, e aí vai para o Supremo Tribunal Internacional de Hague, e lá eles já sabem que a opinião mundial é a favor dos árabes, então eles vão falar, mesquita? Bet HaMikdash é coisa velha, Bet HaMikdash está na história, a mesquita é uma coisa atual, representa, não sei. Em outras palavras, antes de ter as atrocidades do 7 de outubro, e que já vai dar quase um ano, né? O Israel estava em uma situação assim, que 50% do povo estava alucinado por esse Tribunal Internacional de Hague, e o governo estava tentando fazer umas leis a favor dos judeus, que eu me lembro quando eu morei lá, 24 anos, morei em Israel, nós somos judeus. Por quê? Porque tinha o reino de Israel, que não somos nós. O reino de Israel eram 10 tribos, que chegou o rei da Assíria, o Sanherib. Ele levou essas 10 tribos para outros lugares, a gente não sabe quem elas são. Se são os índios brasileiros, se são tribos da África também, se são povos definidos que nós temos hoje, são os europeus, que todos os tzadikim falaram que eles são os Bnei Esav, as tribos do Esaú, e o Ismael, Bnei Ismael, que a Gemara fala que o Ismael se misturou com os persas. Os persas são o Irã e Iraque, aquela região. E o Irã até hoje falam persa. Quer dizer, eles são o Ismael. E eles são a cabeça de tudo que está acontecendo lá contra nós. A cabeça do garoto Ismael. Em outras palavras, os outros lugares do mundo a gente não sabe quem é quem.
pode ser que é uma das 10 tribos. Mas uma coisa que a gente sabe, que a tribo de Judá, ela não pode ser uma tribo de índios no Vale do Xingu, ela não pode ser os japoneses, ela não pode ser os indonésios, ela não pode ser os malavios, porque a tribo de Judá somos nós. Essa tribo não se perdeu. Então teve o exílio da Judeia. No exílio da Judeia tinha no nosso povo, tinha a tribo de Yehudá, tribo de Judá, que era a tribo grande, e tinha a tribo de Benjamim, que era uma microtribo, que por ser uma microtribo, hoje a gente não sabe quem é quem, mas não era um quem é quem de 50% a 50%, era um quem é quem de 90%, 95% e 5%, uma coisa assim. Então a tribo de Benjamim, alguém que é Levi, alguém que é Cohen, alguém que é da tribo de Benjamim, são uma minoria dentro dessa tribo de Judá. Então o exílio da Babilônia era o exílio da Judeia. Então está escrito Mordecai, um judeu estava na cidade de Shushan, a capital. Ushma, Mordecai ben Yair ben Kish. Você se lembra da Megillah? Ishemini. O final da frase é que ele era uma pessoa da tribo de Benjamim. Pera, se ele é... Se o Mordecai, o versículo começa dizendo um judeu estava na cidade de Shushan. O chamava Mordecai ben Kish. E termina dizendo Ishemini, que ele era da tribo de Benjamim. Então por que ele era judeu? Que é o exílio da Judeia. Quer dizer, essa tribo de Judá é a tribo predominante desse exílio. Então nós somos judeus, por causa da tribo de Judá, que é a tribo que está no exílio. Nos acompanham a tribo de Benjamim, que é a microtribo, o Levi, que é a microtribo, os Kohanim, que são uma parte da tribo de Levi, nos acompanham. Mas o Galut é Galut Yehudá. Então, estamos aqui, Baruch Hashem, num país como o Brasil. Tem uma lei internacional. O Brasil tem uma lei, mas se der qualquer problema entre o Brasil e algum vizinho aqui, vão para o Tribunal de Hague, que é o Tribunal Internacional. Então, o que aconteceu em Israel? Metade do povo são os esquerdistas, ateus, e não acreditam em Deus, e para eles o principal é a globalização. É a ONU defendida pelo Tribunal de Justiça Internacional de Hague. A polícia e o exército da ONU é o exército americano. E ainda eles têm lá os guardinhas deles que eles colocam no Líbano, entre Israel e Líbano, e na hora que começa algum problema eles saem correndo. Quer dizer, eles próprios recebem ordem de retirada, né, de se retirar, não porque eles conseguem impedir alguma guerra, mas principalmente os Estados Unidos representam essa globalização. E aí eles começam a engolir os países pequenos. Eles falam, um país pequeno como Israel tem 6 milhões de habitantes, é como do Butantã até Pinheiros. Tipo, São Paulo tem 13 milhões de pessoas, né? 13 milhões de pessoas, então é como metade das cidades de São Paulo, tipo do Butantã até o Bom Retiro, vamos dizer uma coisa, já aumentar mais um pouquinho. Mas Israel inteiro é metade das cidades de São Paulo. Chegam para um país como o nosso, depois das atrocidades que aconteceram lá no 7 de outubro, que mataram 1.200 crianças e assassinaram e violentaram, e não vou entrar nos detalhes para não começar a chorar aqui. E depois disso eles vêm falar, olha, tem uma globalização, o mundo tem que decidir quem vai controlar essa área, o mundo tem que decidir quem vai estar aqui, quem vai estar lá, a ONU vai dar para vocês um pedaço, a ONU vai dar para os terroristas outro pedaço. Depois que mataram meio mundo. Matou nosso aí povo, a ONU decide que vai dar uma ajuda humanitária, então eles vão poder continuar lutando, porque aí tem gasolina para lutar. Em outras palavras, essa globalização que está acontecendo, ela chegou por meio desse dinheiro das ONGs que entrou em Israel. Eles montaram lá ONGs inteiras em Israel que recrutaram milhares de pessoas com todo aquele dinheiro que eles tinham para protestar dia a dia contra o governo. Centenas de milhares de judeus
sendo motivados por essas ONGs a protestar contra o governo. Por quê? Porque o governo queria fazer uma lei ou outra a favor dos judeus. Então eles dizem que o Estado de Israel é o Estado judeu, nós somos os judeus. E a Judeia, onde fica? A ONU determinou, os Estados Unidos determinou, todo mundo determinou que a gente tinha que dar autonomia para a Judeia. A Judeia não pertence aos judeus, a Judeia é Palestina. Cidade de Hebron é Palestina, autonomia é Palestina. Eu sou judeu do quê? Então muda de nome. Tipo, tenta um nome mais moderno, tenta um nome mais bonito. Então, na prática, dia a dia, tinham os protestos, dia a dia, tentavam derrubar esse governo por causa que chamavam ele de governo religioso, como se fala, teocracia, né? O Bibi Netanyahu, que nem religioso ele é, por causa que tem os partidos religiosos na coalizão, chamava esse governo de teocracia. Eles querem fazer uma lei a favor dos judeus, e eles querem deixar rezar nas ruas no Yom Kippur, e eles querem liberar uma coisa ou outra para os judeus no Estado de Israel, que eles dizem que é o país dos judeus. E aí o Supremo Tribunal Federal vai protestar e leva metade do povo para protestar nas ruas, que as leis são ilegais, porque o Tribunal Internacional de Haag, ele não aprova essas leis. Então, é a nova Torre de Babel. Aí aconteceu uma tragédia, no 7 de outubro. Aí esses protestos diminuíram, não é que pararam, hoje ainda tem, mas diminuíram. Aí começa a acontecer mais tragédias, que agora o Irã está repassando milhares e quantidades de milhares de mísseis com GPS para Hezbollah do Líbano, para Hezbollah da Síria, para Hezbollah do Iraque, e passando muitos e muitos armamentos. Então eles estão planejando, eles pagam salários de milícias que não são salários baixos, e eles estão assim, dia a dia, fazendo transportes de equipamento nesses lugares como Iraque, Síria e Líbano, que as milícias iranianas mandam e o povo obedece, quer dizer, e o governo faz vista grossa para não perder a vista, ou para não ser perdido de vista. E então Israel está assim, está entre a guerra e a globalização. Quer dizer, de um lado, Deus me livre, pode ter uma guerra. Então esses protestos não são tão grandes, porque antes do 7 de outubro, na hora desses protestos, falaram que os soldados não vão para o exército, e na hora que tiver uma guerra eles não vão participar, e etc, etc. E os aviadores, que eram sempre a elite do exército, os pilotos não vão mais pilotar os aviões, mesmo se tiver uma guerra e recrutarem eles não vão. E afinal das contas terminou assim, que a gente hoje está num rolo. Ou seja, por um lado termina a guerra e começa essa Erev Rav, que o Zohar fala que antes da Geulah vai ter a Erev Rav, que eram aqueles egípcios que acompanharam a gente deserto adentro, e eles vão se reencarnar também, e eles vão ser os dirigentes. Então, por um lado tem essa Erev Rav, essa globalização. Por outro lado, tem o Irã, Galut Ishmael, que já está prevista pelos nossos sábios, já está prevista pelos nossos profetas, e Deus me livre. Então a gente está entre. Ou seja, a globalização para nós é a Torre de Babel. É determinar que, olha, gente, quem decide somos nós. Temos uma união de países, que é a ONU, temos um tribunal internacional, que é o Tribunal de Haag, e nós decidimos o que é de acordo com a lei, o que não é de acordo com a lei, nós decidimos o que é patrimônio tombado, o que não é, nós decidimos se você pode demolir uma idolatria no seu país, ou não pode demolir uma idolatria no seu país, porque essa idolatria se torna pertencente à ONU, já não pertence mais, já não é uma coisa particular sua. A prefeitura já não pode desapropriar
aquele lugar. Então chegamos à seguinte conclusão, que globalização pela Torá é somente quando vai chegar o Mashiach, que aí está escrito que toda a terra ela vai se encher do conhecimento divino, como a água preenche o mar. E por que é usado o exemplo que a água preenche o mar? Que a água, quando ela preenche o mar, tem um lugar mais alto e um lugar mais baixo. Você começa no rasinho, até você chegar no fundinho. Então uma pessoa vai estudar, uma pessoa vai ter menos do conhecimento divino, o outro vai ter mais, mas o que vai ser comum entre todos é que toda a terra vai se encher do conhecimento divino. Então vão ter pessoas que vão ter o conhecimento divino profundo, pessoas que vão ter um conhecimento divino raso, mas toda a terra vai voltar a ser um idioma só, que é o idioma que Deus criou o mundo, que é a língua santa. Não é o inglês. Não é o inglês. E que toda a terra vão ter também 7 mitzvot de Benenor, mas de acordo com a Torá e não contra a Torá. E essa vai ser a verdadeira globalização, a globalização que ela é uma mitzvah da Torá, que o mundo inteiro se encha do conhecimento divino, o mundo inteiro sirva o nosso Deus. E que inclui Deus, né? Não que tira Deus da jogada, né? Isso é o mundo inteiro tem que servir a Deus. Imagina você é o construtor da tua obra de arte, de repente chega alguém, se apodera dela e fala, não, agora vai ser do meu jeito, tira ele fora, eu vou ficar com os lucros. Então eu quero agradecer a participação de todos, um beijo no coração da Daisy, muita saúde para sua família, muito dinheiro, muito sucesso, que você dedicou essa aula para a elevação das almas dos seus avós queridos. Muito obrigado por você, amigo da ONG, que está sempre presente aqui nas nossas aulas. Deixe o seu comentário nessa aula. Se você tiver perguntas sobre essa aula, você, por favor, deixe nos comentários para a gente poder atingir muito, muito mais pessoas e mais pessoas virem e fazer uma globalização do jeito certo, né? Amém, uma globalização com Hashem no meio. Amém. E que seja em breve em nossos dias. Amém. É o que a gente está vendo, né? A gente está vendo isso acontecer debaixo do nosso nariz, porque é o que está acontecendo. A gente está vendo que logo, né, passaram-se 3.500 anos. Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas falando sobre globalização. Não a globalização segundo a Torá, mas de uma globalização que vai unir os governos e uma língua só, e vamos ter só uma moeda, o dinheiro vai sumir, etc. A gente vê um monte de coisa. Quem acredita nisso não acredita em Deus. Realmente não acredita em Deus. Achar que isso vai acontecer, não acho, não. Tá fora de cogitação. Tá muito... Não existe isso. Então tá bom, muito obrigada. Vou dar pro Rabino dar uma abrahá agora. Muito obrigado para a nossa querida Daisy. Vocês foram os nossos primeiros apoiadores na construção dessa ONG. E a Hashem está vendo e não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. E que a Hashem dê a vocês uma verdadeira alegria. Amém. A você, Daisy, ao seu marido, suas crianças, e a todos vocês que apoiam a nossa instituição, e a todos vocês que participam das nossas aulas, que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Hatzlacha, briut, panasá beshefa, nachat yehudi amiti mikol hamishpacha. Ale bruchas fanale, rebes fanale, saitin leitele, kovenes betele, pratim, lemata masrat fachim, banei chaim, mezon levecha, e muita alegria. Amém, muita alegria.